Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas que ele venha ser como um bálsamo na tua alma. E eu sempre costumo falar isso, né? E o que seria um bálsamo espiritual? Um bálsamo é algo que traz um alívio, trata, cura. Ele trata não só as feridas da alma, mas as feridas físicas. É o poder de Deus de restaurar, de curar, de trazer um alento para a alma, né? Porque a palavra de Deus, ela faz isso. Ela é um bálsamo, né? Que ela traz um alívio, traz um conforto, traz uma paz, traz uma esperança. A palavra de Deus, ela é tudo que a gente precisa. Ela é tudo que a gente precisa. Você tá triste, a palavra, ela te dá uma palavra de alegria. Se você tá ansioso, né? Não andeis ansiosos, porque lançai sobre ele todas as ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Se você tá triste, a palavra fala que quem tá triste, ore, né? E quem tá feliz, cante. Então, a palavra ela sempre vai ter uma resposta pro teu estado. Sempre vai ter uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. Ai, lá estou cansada, estou querendo desistir. A palavra fala lá em Josué, esforça-te, né? A gente tem que se esforçar, porque não seria fácil. Então, a palavra é um bálsamo para nossa vida. É tudo que a gente precisa, a gente tem aqui. Tudo que a gente precisa. Lá estou com medo, eu acho que eu não vou vencer. A palavra fala 366 vezes todos os dias, não tema. Então, para cada dia, a palavra fala assim, não tema. O Senhor fala, não tema para você. Então não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Então é esse bálsamo que eu sempre falo, que essa palavra seja um bálsamo para sua alma. Porque a palavra ela tem um poder de decifrar a nossa alma que é indescritível, que a gente não, né? A gente não entende. Várias vezes já ouvi alguns cortes, algumas pregações, que Deus usando aquela pessoa, né, através da palavra, é como se a pessoa sentasse na minha frente e falasse comigo o que eu tava precisando, o que eu tava sentindo. Então, é esse bálsamo que é a palavra. E eu amo a palavra de Deus por isso. Porque tudo que eu preciso eu tenho aqui. E tudo que você precisa, você tem aqui. Você tem aqui, você não precisa ficar correndo atrás de profecia, atrás de profeta, atrás de pessoas para falar com você, porque a palavra é a boca de Deus aberta. A palavra de Deus é a boca, a palavra é a boca de Deus. A palavra aberta é a boca de Deus falando com você o tempo todo. Então, que ele venha ser literalmente um bálsamo sobre a tua alma. Eu tô um pouco gripada ainda, dou uma sumidinha, mas glória a Deus, o Senhor, ele é fiel em todas as coisas, né? Não deixe que as dificuldades, não deixe que os momentos difíceis tira a tua alegria. Mas, Laís, tá tão difícil, tá tão complicado que eu olho assim e eu só quero chorar. Eu sei que é difícil, eu sei. Tem vezes que a gente não quer falar, tem vezes que a gente quer se calar, né? Tem vezes que a gente quer ficar quieta, a gente quer orar, a gente não quer falar com ninguém. Tá tão difícil e a gente olha pra um lado, olha pro outro e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Mas as dificuldades, ela não pode roubar a alegria da salvação. As dificuldades não podem roubar a certeza de que Deus está cuidando de tudo, de que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que pareça impossível o teu momento, por mais que pareça assim, meu Deus do céu, não tem jeito. Mas o Senhor está no controle. Então, é normal, né? Às vezes a gente está triste, a gente está desanimado, a gente quer se calar um pouco, a gente não quer falar, né? Às vezes o glória fica preso na garganta, o aleluia fica preso na garganta, o louvor não quer sair. É um momento que como seres humanos precisamos, né, de nos recompor. Neemias, quando soube o que aconteceu, ele ficou triste, ele chorou, ele se abateu, mas depois ele se colocou de pé, né? Então a gente vai chorar ali quando Josafá soube que viria uma grande multidão para atacar. Tá em 2 Crônicas 20:20, ele teve medo, né? Ele era rei. Ele teve medo daquela situação, porque ele sabia que vinha uma grande multidão. Só que eu acho que o bonito de Josafá é o quê? Que ele foi chorar no lugar certo. Ele foi no secreto. Ele fechou a porta, entrou, orou, se derramou, clamou, chorou, abriu um jejum, convidou toda a Judá a jejuar e depois se colocou de pé. E foi falar com Deus diante da congregação. E ali Deus respondeu. Então, meu irmão, vai ter um momento difícil que você não quer falar. Você precisa de um tempo pra você, de um tempo com Deus, né? Se ausentar um pouco. É normal, não tem problema. A gente precisa. Jesus, quando estava no Getsemane e estava próximo a acontecer, né? Da crucificação, Jesus estava angustiado. E ali ele levou os 12 discípulos, né? E colocou os discípulos ali sentados, pediu para que ficassem ali apenas vigiando. Sentados, na verdade. E ali pegou Pedro, Tiago e João, foi um pouco mais pra frente. E ali eles pediu para sentar para vigiar, não era nem para orar, só para vigiar, sentar ali, ó, e ficar vigiando, né? Porque ele tinha necessidade de estar sozinho. Aí ele se afastou um pouco, ele foi orar sozinho. E tem momentos que a gente precisa estar sozinho com o Pai. Um momento nosso com Deus,
de ouvir Deus, de falar com Deus. Às vezes a gente não tem nem palavras para falar, a gente só quer ajoelhar e ficar quieto. A gente não tem nem palavras para falar. A gente só tem lágrimas e por vezes a gente não tem nem mais lágrimas para orar. A gente só quer ficar ali, no colo do Pai, em silêncio. E sabe o que eu acho mais lindo? Que Jesus entende o nosso silêncio. Que Jesus entende tudo que a gente está passando. Jesus é aquele que fica quando ninguém fica. Porque depois que Jesus voltou da oração, encontrou Pedro e Tiago dormindo, e João, e ele estava lá dormindo. E aí Jesus falou, vocês não podem nem por um minuto vigiar? Aí Jesus foi. Quando voltou, estava todo mundo dormindo de novo. Então, quando Jesus mais precisou, ele não teve quem ele podia contar. E não era nem possível pra ficar orando ali, meu irmão. Era só pra ficar vigiando ali, ó. Só. Mas Jesus não pôde contar com os discípulos. E muitas vezes é você e o Pai. Muitas vezes a gente precisa se retirar da multidão, se retirar do meio das pessoas pra estar só com Deus. Estar só com Deus. É o que a gente precisa. É o que nossa alma precisa. Se tem uma coisa que eu mais amo no meu dia, é quando chega a noite, eu tiro o meu devocional com Deus. Eu tiro o meu período de oração. É ali que eu oro, eu falo com Deus, eu escuto Deus, eu louvo. Eu leio a palavra. Pra mim, é o melhor dia, é o melhor horário do meu dia. É estar com Deus. E muitas vezes você tá aí, atribulado, perturbado, inquieto, triste, né? Confuso, perdido, sem saber o que fazer. Tem tantas pessoas ao seu redor, mas você sente só porque a tua alma precisa de um refúgio. A tua alma precisa de um momento a sós com Deus. Precisamos, meu irmão. Precisamos tirar um momento a sós com Deus. Por mais que às vezes você seja casado e goste de orar com seu esposo, com sua esposa, mas vai ter momento que você vai ter que tirar. Você tem a necessidade de estar você e Deus ali. Você e Deus. Por mais que teu marido, tua esposa, mas a tua alma precisa de você e Deus. Tem coisas que a gente vai falar só quando tá a sós com Deus. Então, quando você estiver assim, no seu momento mais difícil, não se cobre tanto. Não se cobre tanto, sabe? A gente erra, a gente falha, a gente vai tropeçar, né? Às vezes a gente vai tropeçar em lugares que a gente já tropeçou tanto, falou pra Deus que não iria tropeçar e sem querer a gente tropeçou novamente ali. Só que você não pode permanecer prostrado. Não pode. Você pode ficar um tempo ali orando, prostrado, buscando a Deus, mas você tem que se pôr de pé. Porque a palavra fala 7 vezes que ainda que o justo cai, ele não vai ficar prostrado. Então, o Senhor quer você de pé, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai caindo sobre ti. A glória de Deus, ela vai caindo sobre ti. O Senhor precisa que você se levante nessa situação. Para de ficar resmungando, para de ficar murmurando. Você pode, sim, questionar a Deus no sentido de, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Senhor, me mostra por que está acontecendo isso na minha vida. Deus, fala comigo. Você pode falar. Pedir a Deus uma direção para você entender, né? Porque tem coisas que a gente passa na nossa vida, meu irmão, tava conversando com Deus. Tem coisas que a gente passa na nossa vida que é consequências das nossas más escolhas lá atrás. Tem consequências que é das nossas más escolhas lá atrás. Uma hora a conta chega, né? Dos nossos erros, nossos pecados, coisas que a gente fez que não foi legal, coisas que desagradou a Deus, que a gente se arrependeu, se humilhou, falou ao Senhor que não iria fazer mais, arrumou o altar, glória a Deus, né? Só que a consequência vem, porque a semeadura ela é assim, você planta, mas você vai colher. Então tem muitas coisas, muitas dificuldades, muitas lutas, que foi a gente que plantou lá atrás. E não tem pra onde fugir. A gente vai ter que colher a desobediência, né? Porque a palavra fala, quando a gente semeia na carne, a gente colhe tudo que não presta, que a gente plantou na carne. Então a consequência é pesada. Agora, quando a gente planta no Espírito, a gente colhe coisas boas. E por vezes, quando a gente passa algumas provas na nossa vida, quando a gente passa provas na nossa vida, o Senhor, ele nos traz a memória de algumas coisas que a gente fez lá atrás. E a gente sabe que a gente tá colhendo, pagando o preço da má escolha lá atrás que a gente fez. Mas também tem coisas que não é consequência. Tem coisas que são provas, que são desertos, que o Senhor está nos levando para amadurecimento, para aperfeiçoamento, para crescimento. Aí o Senhor também nos dá o entendimento de que Ele está nesse negócio, que é uma permissão dEle, que não foi uma consequência de um pecado, de uma má escolha. Então o Senhor também nos dá o entendimento. E por vezes a gente tem que orar e pedir a Deus para entender o porquê, né? Se é prova ou se é consequência. Então, é importante a gente entender isso, mas você não tem que ficar aí prostrado, reclamando, sentindo pena de você mesmo. Ai, Deus, só eu passo isso, só é difícil pra mim. Não, meu irmão, é difícil pra todo mundo. E às vezes tu tá vivendo consequência da tua desobediência lá atrás, né? Mas Deus, ele é misericordioso.
Deus, ele tá o tempo todo com a gente. Por mais que a gente se arrependeu, ele, pela sua misericórdia, ele nos livra. Ele deixa a gente passar, que a gente tem que passar, mas ele passa com a gente. Glória a Deus por isso. Mas que você vê se pôr de pé, se levanta, recompõe, né? Ficar falando, tô desanimado, tô desanimado. Não, não vai resolver. Não vai. Você precisa se pôr de pé, você precisa liberar a palavra de ânimo. Tô desanimado, mas o Senhor vai me animar. O Senhor é minha força, o Senhor é meu refúgio. Tá difícil, mas o Senhor tá comigo. Eu vou passar isso, porque o Senhor passa comigo. Eu vou vencer essa situação, o Senhor vai mudar, o Senhor vai virar meu cativeiro. E eu passei uma situação que o Senhor falou pra mim que o Senhor ia virar o meu cativeiro, né? Que pela situação que eu tava passando, tava difícil. Meu Deus do céu. E eu achava que eu ia morrer. Não foi consequência de pecado, mas foi um deserto pra crescimento. E aí, o Senhor falou que já estava virando meu cativeiro, faltava pouco, né? E aí você acha que as coisas já vão começar a melhorar. Aí você acha que as coisas vão começar a melhorar, que as coisas vão começar a dar certo. E não, agora vai dar tudo certo, agora, né, vai Deus vai mudar essa situação. Eita, glória, você já saí do culto ali, eita, Senhor, o negócio vai começar a melhorar. Aí piorou. Eita, eu falei, Deus, você não falou que já ia virar o cativeiro, só que Deus falou que ia, faltava pouco. Não tinha terminado. E muitas das vezes, meu irmão, até melhorar, piora muito. Até melhorar, piora muito. Até dar certo, dá muito errado. Muito. Já viu aquela frase que tem vezes que dói como nunca, pra nunca mais doer? Tem coisas que é assim. A gente acha que o tempo de Deus é assim. É o nosso, né? Só que a palavra fala que um dia pra Deus é como 1000 anos. E 1000 anos pra Deus é como 1000 dias. E a gente acha que é instantâneo. Quando Deus faz a promessa, a gente acha, eita, a gente sai feliz, transbordando, já se vendo ali inserido no contexto da promessa, né? Eita, Deus! Mas tu não tem nem estrutura ainda. Olha, eu tenho promessa que tem mais de 10 anos, que eu tô sendo forjada, que eu começo a ver a pontinha ali, ó, que tá começando a acontecer. Só que eu entendo também que se Deus cumprisse 5 anos atrás, eu não teria estrutura, eu não teria experiência pra contar. Então, quando Deus faz uma promessa, meu irmão, tu pode ter certeza que tu vai passar cada coisa, tu vai passar cada momento, tu vai passar cada dificuldade, tu vai passar cada experiência difícil. Mas é pra Deus te dar estrutura. Imagine você chegar numa promessa sem experiência. Chega lá, irmão, eu vou contar aqui, fulano passou por isso e foi desse jeito, ciclano passou aquilo. Que credibilidade vão te dar se você nunca passou uma experiência, nunca passou uma dificuldade, uma aprovação, se você nunca viveu um milagre, né? Então hoje eu entendo que as dificuldades que eu passo hoje na minha vida são pra edificar, são pra ajudar vidas. Na minha juventude passei muita coisa, hoje eu trabalho com jovens. E hoje eu entendo, hoje eu aconselho, hoje eu puxo a orelha deles, eu falo, olha, já passei por isso, eu sei como é que é. A escola que vocês estão estudando, hoje eu sou diretora. Então hoje eu falo com legalidade, eu falo com autoridade pra eles. E eu falo assim, olha, se eu tivesse uma Laís na minha adolescência, porque na verdade são adolescentes, se eu tivesse uma Laís na minha adolescência, eu tinha errado menos. Porque às vezes a gente precisa de pessoas mais próximas, sabe? Principalmente de adolescentes, jovens ali, que instrua, né? Não que os pais não instrua, mas às vezes eles não têm tanta abertura em falar, porque eles querem falar, se abrirem, a compartilhar algumas coisas. E a gente precisa de pessoas próximas a gente para nos instruir, para nos guiar, para nos direcionar. E eu queria uma Laís na minha vida, na minha adolescência, porque eu teria errado muito menos. Mas eu glorifico. Errei muito, quebrei muita cara. Só que eu agradeço a Deus, porque eu aprendi. E com os meus erros, eu falei, Senhor, eu sei que é tudo por um propósito. É com os meus erros, eu vou chegar pra uma pessoa e falar assim, olha, não faz isso, porque eu tive essa experiência, isso, eu vivi isso, e eu fui pelo caminho que você está indo, e não foi legal. Em cima da minha experiência, não vá por esse caminho. Claro que tem coisas que eles vão viver, que eles precisam viver para ter experiências dele, que vai ser inevitável. Só que tem coisas que a gente vai se instruir, vai ensinar, vai falar. É igual a vida adulta, né? Se eu ver que o fulano passou por ali, tinha um buraco e fulano caiu, eu não vou passar por ali, que eu não sou besta, né? Pra que eu vou ter uma experiência que eu sei que eu vou cair? Então, a vida adulta também é assim, né? Glória a Deus, tem pessoas que Deus coloca. Hoje eu tenho uma grande pessoa na minha vida, uma missionária assim que me ajuda muito, que eu amo, de paixão. É a missionária Cristina, uma bênção de Deus na minha vida. E ela foi a minha Noemi. A minha Noemi, nos momentos mais difíceis, ela estava ali comigo, orando, me ajudando. É uma pessoa que eu tenho como uma segunda mãe, uma amiga, uma intercessora, que eu tenho um carinho muito grande, muito grande. Então Deus coloca pessoas na nossa vida para nos orientar, para nos instruir,
né? Pra nos ouvir. Então, na nossa vida, a gente vai ter pessoas pra nos ajudar, que o Senhor vai colocar no nosso caminho pra nos orientar, e é o cuidado de Deus. Mas que você venha se levantar, né? Venha se levantar pra viver aquilo que Deus tem pra sua vida. O teu momento não define a tua trajetória. O teu momento não é um ponto final. Não vai acabar desse jeito. Então, se coloca de pé pra viver o novo de Deus, pra viver as promessas de Deus. Eu costumo falar que Deus jamais, ele vai colocar Ele vai permitir que você passe por algo que você não tem estrutura, que você não suporte. Sabe quando você vai pra academia, que tem um professor, e você tá iniciando agora, você já tem um tempo, né, malhando? Ele não vai colocar aí 80 quilos, sendo que você aguenta só 40. Não, ele vai colocar os 40. Aí você vai pegando a estrutura, massa muscular, né, vai pegando o jeitinho, aí daqui a pouco ele aumenta o peso, e aí você vai. E assim Deus nunca, meu irmão, nunca, ele vai te dar uma prova que você não aguente. Ele não vai te dar uma prova que ele não te deu uma estrutura, que ele te deu um suporte. Então, tenha certeza que isso que você tá passando, pode ter certeza que Deus, que você tá passando, porque Deus sabe que você consegue. Que você vai vencer isso, é só uma fase. Hoje o meu bordão é só uma fase. É só uma fase. Tudo passa, nada é pra sempre. Essa dor não é pra sempre. Esse momento de extrema alegria também não é pra sempre. A vida é uma roda gigante. Uma hora você tá num momento de bonança, outra hora você tá de repente ali num momento de escassez, daqui a pouco melhora, daqui a pouco vem a prova, daqui a pouco vem o refrigério. E a vida é assim, de todo mundo, não é só você. Não é só você não tá só, você não tá abandonado. Deus, ele é contigo. Então descansa no Senhor, confia no Senhor, porque ele sabe o que ele faz. Ele sabe o que ele faz. Você não tá só. Ele tá te vendo, ele tá te acompanhando. Só que se eu falar pra você, neste dia, nessa noite, nessa madrugada, coloca-te de pé. Coloca-te de pé pra viver as promessas. Não deixe que essa dificuldade, que esse momento roube a tua alegria. A alegria da salvação. Não deixe que esse momento cale o teu louvor, cale a tua adoração. Não, meu irmão. Confunda o inimigo. Confunda. O inimigo tá doido pra te ver reclamar, murmurar, né? Falar contra Deus, falar contra todo mundo. Ficar aí, cabisbaixo. Levanta, toma um banho, arruma esse cabelo, se arruma. Ah, Laís, mas vamos pra canto nenhum, não tem problema. Você se arruma pra você, você se arruma pra Deus. Põe uma roupa, se anima. Creia que amanhã Deus tem uma provisão, Deus tem um socorro pra você. Confunde o inimigo. Não faça aquilo que ele tá esperando que você faça. Desânimo, cabisbaixo, murmurando. Ô, meu irmão, se reclamação mudasse alguma situação, tu me avisa que eu já começo a reclamar com tu agora. Não muda. Pelo contrário, piora. Sabe o que piora? Porque a palavra fala que murmuradores não entraram no reino do céu. Sabe o que piora? Porque o povo de Israel, quando Deus libertou, que saiu do Egito, se eles não murmurassem tanto, eles estariam na terra prometida. Eles não ficariam 40 anos lá dando volta. Eles tinham ficado os 40 dias. Só que a murmuração, coração duro, incredulidade, fizeram com que, não, além de passar 40 anos rodando, não entrou na terra prometida. Porque se ficasse 40 anos rodando e entrasse na terra prometida, ainda ia compensar. E teve uns que nem morreu com salvação. Então, meu irmão, adore a Deus. Josué e Caleb manteve firme. Guardou a promessa. Creu, não reclamou, perseverou e entrou na terra prometida. Então não reclame. Reclamar é piorar a situação. Então adore, agradeça. Tá dando tudo errado lá, você quer que eu agradeça? Claro. Tá cooperando pro teu bem, tu não tá entendendo? Quando eu entendi que tudo coopera pro meu bem, oh meu Deus, nunca mais, meu irmão. Se tem uma coisa que eu não faço é reclamar. Reclama não. Oxe, aconteceu umas coisas aqui. Olha, eu tinha tudo pra reclamar. Tudo, olha. Comecei a gravar esses vídeos, usar minha televisão pra ensaiar e tal, paf. Do nada tava ouvindo um louvor, a televisão queimou. Comecei a gravar o vídeo, usava meu celular, paf. Do nada, a tela do celular queimou. Mas eu não reclamei, pelo contrário. Me deu uma paz. Eu falei, Satanás, isso aí não vai me pedir, isso aí não vai me parar, não. Tô com o celularzinho, consegui da minha mãe. Glória a Deus, o velhinho, a bateria lá tá viciada. Às vezes ela desliga aqui. Mas é fase, daqui a pouco eu vou, compro um novo. Eu tô esperando pra você entender que a dificuldade não é só com você. Eu teria tudo pra parar. Tava gravando aqui, o celular descarregou. Eu tive que correr aqui e botar pra ligar, por isso que eu tô com ele na mão aqui. Poderia reclamar? Ah, ela está contando pra sentir pena dela. Não, meu irmão, não senti pena de ninguém, não. Não sou coitadinha, não. Não. Tudo coopera pro meu bem. Sabe? Tem coisa que Deus permite também pra gente ver a nossa reação. E quando a minha televisão queimou, eu falei assim, eu parei. Falei assim, você sabe todas as coisas. Eu tinha uma do meu quarto, né? Não é tão nova, mas tá quebrando galho. E eu falei, Satanás, você não vai me calar. Você não vai me parar. Não é a televisão que vai me parar. E ali eu senti uma paz tão grande, que eu não reclamei. Quando a tela do celular queimou, e eu falei, Senhor, como que eu vou fazer? E agora os vídeos? Porque tudo pra tua glória, Senhor. Tudo. E ali eu falei assim, não, Deus sabe de tudo. Aí minha mãe prestou esse mais antiguinho, que tá quebrando galho. É o que eu tô conseguindo gravar. E glória a Deus. Por que eu tô te contando isso? Eu não ia nem contar, minha mãe, mas por que eu tô te contando isso? Pra você entender que todo mundo passa dificuldade. Aí você fala assim, Laís grava os vídeos, fala de Deus, e a vida dela deve ser tranquila. Não, meu irmão, tu não sabe o que acontece na minha vida aqui, não. Tu não sabe o que tá acontecendo na minha vida. Eu tô passando um momento mais difícil da minha vida, em várias áreas. Mas eu glorifico o Senhor. Tá doendo, tá difícil. Mas eu não reclamo. Não reclamo. Porque eu sei que Deus, porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Porque nenhum dos pensamentos, planos de Deus vai ser frustrados. Nenhum. E é isso que eu quero trazer pra você. De repente, a tua situação, isso foi 2 situações que eu dei pra você, um exemplo do que aconteceu e a minha reação mediante do que aconteceu. De repente pode falar, aliás, a minha situação tá bem pior. Eu acredito. Se a gente sentar pra conversar,
E eu te contar tudo, de repente você fala assim, nossa, Laís, o negócio tá mais difícil pra você. Ou eu posso falar assim, caramba, eu vou orar por você porque o negócio tá mais complicado pra você mesmo. A gente não sabe, meu irmão, o que se passa na vida do outro. Muitas vezes a gente tá com sorriso, a gente tá ali louvando, adorando, falando da palavra de Deus, mas só Jesus sabe como a nossa alma de fato tá. Porque é igual eu falo, muitas vezes eu aprendi a ser igual a mulher sunamita. Eu pego o defunto, ponho lá no quarto e eu vou atrás de quem pode resolver minha situação. Eu chegar aqui na internet e começar a contar os meus problemas, achando que alguém vai me ajudar, achando que alguém vai me dar um celular novo, achando que alguém vai mandar um pix pra mim. Não, meu irmão, tem coisas que eu não preciso expor. Eu só expus essas duas situações pra te falar que eu passo dificuldade igual você, passo momentos difíceis, só que eu aprendi que tudo coopera pro meu bem, que eu não reclamo mais. Não reclamo. Foi independente do que aconteça. Eu glorifico e falo assim, eu não entendo, tá doendo, Senhor. Mas obrigado. É pra um propósito. Que lá na frente eu vou entender. Que não faz sentido, eu não entendo. Mas o Senhor entende, é pro meu bem. E meu irmão, depois que eu tive essa maturidade espiritual, que eu tive essa visão espiritual, minha vida mudou, minha percepção mudou. Sabe? Eu deixei de ser uma pessoa ansiosa. Eu deixei mais de ser uma pessoa estressada. Eu tô passando um tratamento com Deus que, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o Senhor ele vai nos mostrando nossas falhas, nossos defeitos, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa melhorar. É como se o Senhor fosse despindo, sabe? Mostrando ali tudo na gente que não presta. O Senhor vai mostrando. Mas eu glorifico, mas dói. Dói, sabe por quê? Porque a gente é muito bom em apontar o erro dos outros. É muito bom. Ai, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano fez aquilo e tal. E na verdade, a gente é igual ou pior. E quando a gente entra nesse tratamento de Deus, Deus começa a nos despir. E a gente que apontava o erro dos outros, o Espírito Santo começa a mostrar os nossos. E a gente fala, meu Deus, que vergonha. Eu era pior. E eu falando de fulano, eu falando de cicrano, eu julgando Beltrano, e eu aqui toda errada, toda torta, toda falha. E é isso que o Espírito Santo faz, ele expõe as nossas falhas. Não precisa de ninguém ficar apontando os meus erros, porque o Espírito Santo ele mesmo vai nos despindo. Vai falando isso, eu preciso que você mude isso. E você se sente tão constrangida que você começa a pedir perdão de pecados, de falhas lá atrás. Fala, Deus, eu fiz isso, Senhor, me perdoa por aquele pecado lá atrás, porque eu fiz isso, que eu falei isso de fulano, porque eu fiz aquilo, eu agi daquele jeito, meu Deus, como eu fui horrível, como eu fui uma pessoa péssima. Senhor, como eu preciso melhorar. E é assim que Deus faz, o tratamento de Deus dói, mas muda a gente, melhora a gente, sabe? E eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus por isso. E quando eu comecei a gravar os vídeos aqui na internet, foi porque só colocou no meu coração. Eu tenho muita coisa de Deus pra compartilhar. Eu não posso ficar esperando oportunidade na minha igreja, em igrejas fora, pra compartilhar, porque às vezes essa palavra ela tem urgência de chegar até uma pessoa, até pessoas. E a internet hoje em dia é o meio mais rápido, é o meio mais eficiente, é onde a palavra ela é mais propagada no reino, né? Ela alcança vidas, ela chega em todo mundo, todos os estados, todos os lugares mais remotos, é assim a palavra de Deus chega. Então assim eu creio, é um propósito. Não é ela isso que quer aparecer, eu não busco like, não busco reconhecimento, não busco fama. Não, eu busco viver o propósito que Deus me chamou, que eu preciso viver e eu vou ser cobrada, né? Então, hoje a gente não precisa de um púlpito, de um microfone para viver nosso propósito, nosso chamado. Na verdade, nunca precisou. O nosso propósito, ele é dia a dia. Eu não preciso de um microfone para louvar. Eu não preciso de um microfone para pregar, não. A minha pregação é onde eu chego, é a minha vida. É na internet, é numa fila de banco, é na fila de ônibus. É onde eu chegar para falar de Deus, né? O meu testemunho. E muita gente não precisa nem falar. Nossa atitude, ela fala mais do que palavras. Porque não adianta você pregar uma coisa e viver outra, meu irmão. É ilusão. É ilusão. A árvore, ela é conhecida pelos frutos. Né? Ela é conhecida pelos frutos. Não adianta ter tantas folhas e não ter fruto. Não adianta. Nós precisamos dar frutos. Frutos, somos conhecidos pelas nossas atitudes, pelo que produzimos na vida dos outros. E eu falo assim, eu tenho muito a melhorar. E quando você reconhece que você tem muito a melhorar, já é um grande passo. Porque você sabe que você precisa, você é dependente de Deus, você é falho. Então você precisa melhorar todos os dias, buscar a presença de Deus todos os dias. E é Deus, que nos faz melhor. Porque somos horríveis, falhos, egoístas. Somos muitos egoístas, pensamos muito na gente. Por vezes queremos ser servidos o tempo todo e nunca estamos dispostos a servir. Queremos que os outros façam por nós, mas quando precisamos fazer pelos outros, muitas vezes não disponibilizamos como deveria. Então o Espírito Santo ele vai nos despindo, dói. O tratamento com Deus dói demais. Eu falo sempre que o Espírito Santo ele me usa muito de exortação. E quem me acompanha aqui sabe que, né, existem umas palavras muito duras. Porque eu sou muito exortada. Muito, meu irmão, você não tem ideia. O Espírito Santo ele me confronta muito. Eu lembro que uma vez eu estava numa situação e eu falei assim, ai, Senhor, fulano fez isso. E aí o Espírito Santo me trouxe a situação que eu fiz, né? Eu falei, ai, Senhor, mas é diferente. Aí o Espírito Santo, mas diferente por quê? Porque você? Então o Espírito Santo, ele dói muito, ele me exorta de uma forma dura, muito dura. E às vezes ele ministra algumas coisas no meu coração e fala assim, eu tenho que falar isso pra igreja. Mas João chamou o povo raça de víbora, aí eu vou querer ficar chamando o povo, ai, venha, meus queridinhos, olha. Não. Eu sou exortada, corta aqui, corta aí, meu irmão, não vai cortar aqui sozinho, não. Aquilo que o Espírito Santo mandar eu falar, eu vou falar. Porque dói aqui primeiro, dói aqui.
E eu glorifico. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu sempre tento falar um pouco menos. E é engraçado, eu não ia falar sobre nada disso hoje. Aí eu ia falar sobre Salmos 46. E a palavra foi totalmente por outro caminho. E o Senhor sabe de todas as coisas, né? Ele faz, fala como quer, quando quer, com quem quer e tá tudo certo. E eu glorifico o Senhor, que Ele venha me fazer uma boca dele nessa terra, um instrumento, que Ele me use como Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. E eu tô aqui pra ser usada, né? Eu oro tanto pra ser usada, aí na hora que Deus vai me usar, eu vou me calar, porque vai machucar o irmãozinho, vai machucar a irmãzinha, não. Deus trata da forma que Ele precisa tratar com cada um. Então que Deus abençoe, guarde essa palavra no seu coração. Dói aqui também, viu, meu irmão? Dói muito, 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 muito. Mas é para crescimento, para edificação, e o Senhor quer que sejamos a pessoa que Ele nos chamou para ser dentro do propósito. Deus abençoe. Aqui é Laís Basto. Compartilhe essa palavra, para que chegue corações, para que vidas venham a ser edificadas, para que esse bálsamo também seja derramado sobre outras vidas, né? Não somente a sua, mas que você seja a boca de Deus nessa terra. Porque quando você compartilha uma mensagem de Deus, você está sendo boca de Deus para outra pessoa, você está sendo bênção. Então que Deus te abençoe.